Achei. Então, dentro desse tema, no caminho do bem, educando crianças, vocês podem ver ali que eu fiz uma afirmação um tanto categórica, né, como exemplo, como única forma de ensinagem. O meu marido me perguntou se essa palavra existe. Se ela não existia até então, ela passou a existir, porque eu acho que ela traduz muito do que a gente quer trabalhar aqui, né? Essa coisa do ensinar. E a ensinagem envolve ensinar e aprender. É uma via de mão dupla. Eu quero contar para vocês que aí nas nossas reuniões, baseado nos temas que a gente vai trabalhar hoje, a gente chegou à conclusão que para a gente ir para essa segunda etapa, que passou a ser a segunda etapa, nós precisaríamos falar um pouco sobre a educação emocional, as nossas emoções e sentimentos. Porque na medida em que a gente reconhece isso em nós, aprende a perceber, a sentir como a gente se sente diante das coisas, a gente está mais habilitado para lidar com aqueles que a gente vai educar, vai ensinar, vai ajudar a preparar para que siga no caminho do bem, na direção de tudo aquilo que o Mestre Jesus espera de nós. Então, a gente vai passar um pouco pelo caminho das emoções. Mas eu quero contar para vocês que quem passou por uma emoção extremamente forte há 2 horas atrás fui eu. Porque eu estou no preparo desse material há mais de um mês, escolhendo foto, escolhendo frase, lendo livro, porque eu sou meia obsessiva com alguns temas e tal, e eu quero que fique o mais compreensível possível, que numa frase eu consiga traduzir meio livro, pelo menos, de informação. E é exatamente entre 13h30 e 14 horas, eu fui salvar esse material num pendrive. E eis que desapareceu. Vocês riem porque não é com vocês, né? Bom, eu tinha 2 opções. Eu brinquei aqui com o pessoal quando eu estava contando, né? Eu tinha 2 opções. Ou eu pulava pela sacada, ou vinha para cá com a cara e com a coragem e com o que ficou, né, na minha memória, a partir do controle das minhas emoções e trazer o que fosse possível. Como a primeira alternativa não é uma alternativa que eu realmente levaria em consideração, até porque eu moro nem tão alto assim, não ia adiantar nada pular da sacada, eu resolvi fazer outra coisa, né? E meu marido falou, eu procuro para você. Só que ele procurou por uns 10 minutos, nada. Aí ele falou, então vamos almoçar. Quem tem fome nessa hora? Me diz. Né? Falando em emoções, quem tem fome nessa hora? Mas vamos comer, né? Porque pelo menos tem que ficar em pé lá no resto da tarde. Depois eu procuro mais um pouco. Bem, eu acho que alguns ajudaram a fazer sumir e alguns ajudaram a fazer achar. Porque eu achei, não sei onde estava, só sei que achei, salvei no pendrive, trouxe o notebook por via das dúvidas e está aqui o material. Espero que o resto esteja depois dessa, porque eu não conferi aqui. Então, assim, brincando, mas a vida é assim, né? No dia a dia, a gente não tem tempo de fazer rascunho para tomada de decisões, para as nossas escolhas, para a gente responder aos estímulos que acontecem o tempo todo na nossa vida. Né? Não dá para passar limpo. Ou é. Nesse caso aqui, não tinha o quê? Backup. Não tinha backup, não estava salvo nas nuvens, porque os meus amigos dizem salva na nuvem, que a hora que precisar está lá. Eu não sei nem onde está a nuvem, eu só sei que o dia hoje está nublado. Né? Então, assim, eu vou brincar um pouco também com tudo isso, porque agora eu já estou relaxada, eu já achei. Não sei como eu estaria se eu não tivesse achado. Mas talvez com a cara de pau que eu ando acostumando a ter, eu estaria aqui falando do mesmo jeito. Talvez não falasse tudo que preparei, mas a gente ia falar. Assim como, com certeza, eu vou pular um monte de coisa, porque já é 4h20 e a gente já tem menos tempo para continuar. Mas o convite hoje
é que você esteja totalmente aqui, presente. Seja lá o que foi que você deixou para vir para cá, já deixou, fez a escolha de vir, esteja aqui. Esteja consciente dessa emoção de presença, porque essa é a única atitude que pode nos dar a certeza de um caminho no bem, tranquilo e seguro, dentro das limitações e capacitações de cada um de nós. Somos seres em construções. Eu tenho até um amigo que diz que a gente ainda nem é humano, que a gente está se tornando humano. Então, se somos seres em construções, bem-vindo ao jeito que eu estou aqui e agora. Então, esteja aqui conosco, por essa tarde que vai ser maravilhosa. Eu escolhi começar por essa frase de Emmanuel no livro Pensamento e Vida, que vocês vão ver. Olha a data que Emmanuel escreveu isso. As crianças confiadas na Terra ao nosso zelo são portadoras de aparelhagem cerebral completamente nova em sua estrutura orgânica, a afeição de uma câmara fotográfica devidamente habilitada a recolher impressões. A objetiva que na máquina dessa espécie é constituída por um sistema de lentes apropriadas, capazes de colher imagens corretas sobre os recursos sensitivos, é representada na mente infantil por um espelho renovado. Sim, as crianças que vêm, sempre vêm com uma aparelhagem nova, mais capacitada. Por um espelho renovado em que se conjugam visão e observação, atenção e meditação por lentes da alma, absorvendo os reflexos das mentes que rodeiam e fixando em si própria como elementos básicos de conduta. Espelho é aquilo que reflete a nossa imagem. Então, o que está dizendo aí, né, que a criança trabalha com essa imagem que ela vê refletir de cada um de nós. O respaldo da ciência a respeito dessa fala de Emmanuel veio em 1996, quando da descoberta dos neurônios espelhos. Eu não vou me aprofundar nisso aqui, mas as próprias palavras já traduzem isso. Comportamentos imitados. A criança observa e tende a assimilar, espelhar o comportamento. Será que o exemplo é ou não é a única forma de ensinar, né? De modelar os nossos filhos? E aí você deve estar pensando, ai meu Deus, mas eu não sou perfeito, né? Eu não acerto todas. Bem-vindo a esse planeta, né? Planeta de provas e expiações. Então, estamos mais ou menos todos nas mesmas condições. O que nos cabe, ao receber os pequenos, é fazer o nosso melhor e se dedicar a melhorar a cada dia. Dá trabalho? Dá, mas vale a pena. Aí eu trouxe a Mafalda, né, onde ela pergunta, deve seguir sempre o caminho do bem? Olha a resposta. Lógico, com o engarrafamento que deve ter na estrada do mal. Então, a gente tem visto tanta coisa que nos entristece, que acaba sendo mesmo, né, uma opção procurar seguir o outro caminho, não é? Às vezes a gente se sente assim lá dentro de casa, não é não? A casa está caindo, o vendaval está batendo, e pode ser que ainda caia mais. Mas tudo isso tem razão de ser. Esse estudioso do comportamento humano, o Douglas Vekelen Filho, ele afirmou, lá no comecinho dos anos 2000, que é a primeira vez na história que uma geração mais nova ensina a mais velha. E nós estamos vivendo isso, né? E eu pensei nisso lá, quando o meu programa desapareceu. Eu falei, se tivesse um adolescente aqui em casa, isso seria resolvido assim, ó, né? E até pensei, vou dar mais um pouco, qualquer coisa eu chamo meu neto. É
a primeira vez na história que as famílias, escolas e os professores têm a missão de preparar os jovens para um mundo que eles ainda não conhecem em pormenor. Dá para fazer previsão do que estaremos vivendo daqui 10 anos? Previsão talvez, né? Mas com muito embasamento, com muito conhecimento, com muito estudo, com muita busca. Nós estamos vivendo esse momento que muitos de nós chamamos de conturbados. E para reforçar a coisa do exemplo, eu achei essa imagem muito linda. E ela tem muito a ver com a região onde a gente mora, né? Ensina teu filho o caminho em que ele deve andar e, ainda quando for velho, não se desviará dele. Seja surfando, seja cuidando do que for, né? Seja se divertindo ou construindo algo. Mas aquilo que a gente faz junto com um pai e com uma mãe, fica na nossa memória celular. A doutrina dos Espíritos nos esclarece, através do Evangelho segundo o Espiritismo, que estamos todos ligados por laços de reparação. Lembra? Planeta de provas e expiações. Se a gente soubesse o que nos aproxima nas relações atuais para o progresso mútuo, seríamos muito mais gratos ainda à sabedoria e à bondade de Deus, do Criador, que nos permite reviver juntos, né, para juntos chegarmos até eles. Ou você nunca se perguntou, o que é que essa criatura faz na minha casa? Não é verdade? Ou o que é que eu estou fazendo aqui? E aí segue, nos domínios da mediunidade, André Luiz vai nos afirmar que o homem e a mulher, abraçando o matrimônio por escola de amor e trabalho, devem, não é podem ou fazer a escolha, é devem honrar o vínculo dos compromissos que assumiram perante a harmonia universal. Somos co-colaboradores do Pai na transformação do mundo. Os filhos. Os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não foi o pai que criou o espírito do filho. Ele fornece-lhe um envoltório corporal e deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral na direção do progresso. Somos espelhos para os nossos filhos. Com o nosso exemplo, podemos mostrar o que sentimos, pensamos e fazemos. E mesmo que a gente não tenha consciência disso, isso acontece. Né? Muitos de nós já viveram uma situação de ver a criança copiando o comportamento. Eu gosto de lembrar pais e mães, se você quer saber como é que a professora do seu filho é, brinca de aulinha com ele. Porque ela vai assumir o papel da professora, né? E vai se comportar como ela lê a professora se comportando. Não precisa nem ler na escola conhecer a professora. Porque a criança tem essa capacidade, né, de investir-se do papel e representá-la. E isso serve para outras brincadeiras que a gente pode fazer em casa também. Educar um filho é a oportunidade de reaver a espontaneidade perdida. Os filhos recordam os pais o que já foram um dia e o convidam a reaprender a vida. Essa é uma bela sugestão. Quando a gente não souber o que fazer, lembra que você já teve essa idade. E que, mais ou menos, você sentiu, ou queria, ou pensou, ou muitas coisas igual. Né? Que apesar das aparelhagens novas, em termos de sentimento, a gente ainda não mudou muito, não. E ali uma pergunta só de provocação. Será que você é o espelho que reflete a pessoa que você gostaria de ver seu filho seguindo? Tem um teste que eu aplico no consultório para verificar a compreensão dos pais em relação aos filhos e de como os filhos veem os pais e os pais veem os filhos. E tem uma pergunta que diz assim: você gostaria que o seu filho seguisse a sua profissão? Eu fico assustada com o número de pais e mães que dizem que não. Não é de pensar? Se o exemplo estimula e arrasta, como que
essa contradição pode ser vivenciada dentro de casa na hora da escolha de uma profissão. Ou talvez você esteja realmente precisando fazer uma análise da sua vida e ver se você está fazendo o que você gostaria de fazer e se é possível talvez fazer uma mudança aí. E isso servir de exemplo para o seu filho, que a vida pode ser redirecionada a todo instante. Né? Mesmo uma árvore que cresce no mesmo lugar, ainda ela tem a oportunidade, lá na sua copa, de mostrar diferenças, de acordo com as estações. Imagine nós que podemos sair do lugar, não estamos plantados. Eu coloquei ali só para lembrar, esse filme, Duas Vidas, é um filme que vale a pena assistir. Tem no Netflix, e tem na internet também para baixar. É um filme que faz um grande executivo reencontra ele mesmo quando tinha 8 anos. E no decorrer do filme, essas questões começam a aparecer. Né? Ele vai ver tudo que ele sonhava com 8 anos e tudo que ele não está vivendo lá no auge dos seus 50 anos, cheio de dinheiro, mas com uma coleção de infelicidades. E a partir desse reencontro, né, ele faz uma guinada na vida dele e vai na direção das coisas que ele acreditava antigamente que faziam dele poderia fazer dele uma pessoa feliz. O Prato de Madeira é uma história que eu não sei se você conhece, né, mas conta a história que uma família recebeu para morar com ela o vovô, que já estava velhinho e não tinha mais condições de morar sozinho. E, inicialmente, ele era o vô paterno. Inicialmente, se tolerou ele ali na mesa, no convívio da família, mas como ele começou a derrubar muita comida, demorar muito para comer, às vezes derrubava até o prato e quebrava, a nora achou que era mais fácil colocar ele numa mesinha mais baixa, no canto da sala, com um prato de madeira, e que ele pudesse ficar lá comendo o tempo que ele precisasse. E isso se tornou rotina naquela casa. Mas ninguém via, né, o sofrimento e a dor de estar marginalizado dentro da mesma casa. Um dia, o pai chega e a criança está brincando com um monte de pedacinhos de brinquedos assim de madeira e tentando juntar os pedaços de madeira. E o pai pergunta: o que você está fazendo? E ela responde: eu estou fazendo um prato para você. Porque o dia que você começar a derrubar comida e louça, eu já tenho um prato para te dar. É uma história, mas, né, vale para a gente refletir. E Coro de Boi é uma música do nosso cancioneiro popular, uma música sertaneja, que fala mais ou menos, segue mais ou menos a linha do prato aí. Né? Tem todo um início assim, bem tristonho, mas para resumir, a nora também se cansa do velhinho dentro de casa e diz para o filho que ele tem que mandar o pai embora. E como era de hábito, o que o filho faz? Conversa com o pai entende e o filho dá para o pai levar um couro de boi, para ele usar metade para deitar e metade para se cobrir. E quando vai indo, o neto corre atrás do vô e pede metade do couro para o vô. E o vô simplesmente entrega para o neto, se despede novamente e o neto volta. Quando ele está entrando em casa com aquele couro embaixo do braço, o pai pergunta: por que você foi pegar o couro com o vô? Porque pode ser que um dia você vá morar comigo e a minha mulher também não queira que você more comigo. E aí eu já tenho o couro para lhe dar. E por aí vai. Histórias existem muitas. Oi? Sobrou para as noras, né? Pois é, até as histórias são preconceituosas, não é mesmo? Somos seres sociais, aprender a se relacionar é fundamental.
É uma condição humana se relacionar, estar junto, conviver. Voltando às crianças, né? Vejamos lá. Eu acho que a gente que tem criança menor em casa já está vivendo esse pavoramento, né? Os arquivos temporários do computador dos nossos filhos sabem mais sobre eles do que os professores e nós mesmos. E dá-lhe querer a senha, e dá-lhe mudar a senha, não é mesmo? Mas é o momento que a gente está vivendo. E isso pede muito equilíbrio emocional, né? E para falar de emoção, não dá para falar de emoção sem falar de abraço. Emoção, toque, carinho, afeição são coisas que já fazem parte do nosso repertório de humanidade. Existem inúmeras pesquisas que provam que crianças que não recebem toque, carinho, afeto de contato, morrem. Não é comida e remédio que faz alguém viver. É carinho, é atenção, é um olhar de quem diz: você é importante para mim, você me importa. E eu não sei a data que tem isso, eu sei que isso é bastante antigo, né? Esse depoimento dessa enfermeira, que as gêmeas, uma sendo dada já, né, como sem possibilidades nenhuma de sobreviver, a enfermeira, contrariando todas as regras do hospital, resolve colocar as duas juntas. E a que está saudável abraça a que está fragilizada. E a partir desse contato, os sinais vitais da irmãzinha mais nova começam a regular, estabelece-se o ritmo cardíaco e ela sobrevive. Então, já está. Nós já sabemos o que é que nós temos que fazer, né? Quantos abraços você já deu hoje? Quantos abraços você recebeu hoje? 4? Quem já recebeu 4 abraços hoje? Levanta a mão. Ô, miséria! É porque foi mais. 10 abraços hoje. 10. Olha aqui, 10 abraços hoje. Oba! Os que não levantaram a mão é porque foi mais de 10, né? Então vamos seguir. Responsabilidade de pais, né? A criança sabe que o adulto tem mais a oferecer para elas. Olha isso. Por que os adultos ficam dizendo as coisas que a gente não entende? É muito simples. Quando você entra no cinema no meio da sessão, você entende o filme? Não. Como os adultos é a mesma coisa. Como é que a gente pode entender eles? Quando nós chegamos, eles já estavam aqui. Quem que tem que se fazer entender? É a criança ou somos nós? Quem que chegou primeiro? Quem que já está atuando? Quem que já começou o filme? Né? Nós. Então a gente tem que contar para eles o filme. Eu uso muito essa quadrinha quando eu falo das constelações familiares, né? A importância de reverenciar aqueles que vieram antes de nós. Gente, eu conheço criança que tem tios de primeira linha que moram aqui em Balneário e que eles não conhecem. Nós precisamos saber de onde nós viemos. A gente se encontra dentro da nossa família. Os nossos filhos repetem e trazem aprendizados dessas convivências, desse núcleo familiar grandioso que é a família humana. Então é fundamental a gente situar os nossos filhos. Isso aqui eu vou pular. Então vamos lá. O que significa a palavra emoção? É uma palavra que deriva do latim e quer dizer movimento para fora. Emoção. Por isso que vaza, né? Às vezes extravasa as nossas emoções.
E o sentimento é sentir, o significado além do receber uma impressão pelo meio dos sentidos. 5 sentidos, todos nós sabemos quais são. Tato, olfato, visão, paladar, né? E a audição. Então, é isso que vem e que desperta através dos sentidos. A emoção antecede isso. É algo que a gente sente, né? Aquela coisa assim que vem e que a gente vai dando nomes para isso. Então, a emoção é uma coleção de respostas químicas e neurais que formam um padrão distinto. Ela é um estímulo emocional competente. E aqui competente é diferente daquilo que a gente chama de certo e errado. É só uma emoção, né? O cérebro está preparado pela evolução para responder aos estímulos com um repertório de ação específico. As emoções comandam as nossas ações diante de um estímulo externo ou interno. Reagimos, manifestando a nossa emoção. Sentimos, expressamos e atuamos. Aristóteles já afirmava ali há muito tempo atrás que nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Se a gente começar a prestar atenção em nós, lembra lá aquela coisa do autoconhecimento? Conhece-te a ti mesmo. Faz tempo que essas coisas vêm sendo ditas para nós. A gente vai tomando consciência disso. A gente começa a reconhecer aquilo que a gente sente. A gente para de olhar para fora e começa a olhar para dentro. Quanto mais eu sei de mim, mais eu sei como atuar no mundo. Se eu sei o que me irrita, eu vou fazer o quê? Ou vou evitar o que me irrita, ou vou aprender a lidar com a irritação. Não é verdade? Mas às vezes a gente não sabe nem o que a gente ama. Quem você mais ama nesta vida? O que você mais ama nessa vida? O que te move? Qual é o sentido desses 5 que a gente elencou que melhor funciona em você? É a visão? É a audição? É o tato? É o paladar? É o olfativo? No meu caso, o meu nariz empata com meus olhos. Ele é proporcional, o funcionamento dele, né? A gente precisa saber isso. Porque uma pessoa extremamente visual, conversando com uma pessoa extremamente sinestésica, aquela que gosta que pega, aquela que pega no braço, assim, quando encontra a gente na rua, sabe? Você deve ter algum amigo que te segura assim no braço quando te encontra, né? Essa pessoa, ela não é chata, ela é sinestésica. Ela precisa do toque. Se ela não estiver tocando, ela não ouve, ela não escuta. E às vezes a gente tem filhos assim. O visual não precisa de toque. Ele está vendo, já viu, está bom, ele já entendeu. Então, um discurso muito longo para alguém extremamente visual é cansativo. Né? O auditivo se delicia com as palavras. Às vezes ele não entende o teor, não. Mas ele fica viajando com as palavras bonitas. Né? São crianças que se envolvem muito desde cedo, já falam quase que insubstituível. Porque soa bonito aquilo. E essas coisas é importante que a gente saiba. E Aristóteles também afirmou que não há nada na nossa inteligência que não tenha passado pelos sentidos. Então, os sentimentos emergem de reações, no sentido restrito do termo, e também essa reação que a gente tem diante de uma emoção, de um sentimento, é para provocar equilíbrio. Se a gente não percebe, a gente fica perdido. Ou você não passou por situações assim que você não sabe o que você está sentindo. É um misto de medo, é um misto de raiva, é um misto de uma porção de coisas. E se a gente não para prestar atenção nisso, a gente não vai aprender. Né? O nosso organismo está sempre procurando um equilíbrio. Por isso que às vezes a gente chora sem querer chorar. Mas é a necessidade daquele momento.
Nós mulheres, né? Os homens não entendem muito bem por que a gente chora. Quem está rindo sabe do que eu estou falando, né? Eu vou pular isso aqui também, que é muito teórico. Os sentimentos abrem, então, a porta para uma nova possibilidade, na medida em que a gente conhece, de que a gente começa a perceber e sabe como é que isso funciona na gente, né? Então, a gente vai tendo um controle voluntário daquilo que até então era automático. Sabe aquela coisa de criança birrenta, né? Que quando recebe um não, ela bate a porta? Isso é quase que automático. Na medida em que vai aprendendo e tomando consciência disso, vai se habilitando a ter outras respostas. A memória do passado, a imaginação e o raciocínio e os sentimentos levaram à emergência da capacidade da antevisão, da previsão dos problemas. Quanto mais eu sei sobre mim, menos eu fico repetindo as minhas respostas. Eu consigo ter respostas novas. Eu vou provando que realmente eu estou em processo de evolução. Haroldo Dutra afirma que o sentimento que cultivamos define nossa estatura evolutiva. Quanto mais sentimentos positivos a gente cultiva e manifesta, mais evoluído a gente está, né? Porque ele diz que o sentimento plasma, molda e esculpe e dirige os nossos pensamentos. Vamos lá. Inteligência emocional. Para que serve a inteligência emocional? Primeiro passo para autoconhecimento. Reconhecer em que momento se manifesta em nós. Gerenciar as emoções é ficar habilitado para lidar, adequando a emoção ao sentimento. O nosso corpo fala. Qual é a postura de uma pessoa extremamente triste? Você já viu alguém triste? Né? Experimenta. Nós todos temos história de tristeza. A postura de alguém raivoso, irado, é postura de ataque. Passou perto, corre o risco de levar, né? Porque ainda é muito instintivo em nós isso. E se a gente presta atenção naquele que convive conosco, e em nós mesmos, a gente começa a reconhecer essas coisas. E vai saber que em determinados momentos não é para conversar sobre determinadas coisas. A gente espera a poeira baixar, né? E cria uma condição, uma atmosfera que possibilite. Outra questão que a inteligência, conhecer sobre as nossas emoções, possibilita é a automotivação. Quanto mais eu sei como eu funciono, mais eu vou me motivar, mais ideias eu vou ter para colocar as emoções a meu serviço e deixar de ser refém das emoções. Porque a gente fica refém das nossas emoções, né? Pessoas fóbicas ficam refém das suas fobias. Ficam em estado de alerta, de ansiedade, de angústia o tempo todo. Né? Com medo de encontrar o elemento que vai provocar aquele pânico. Reconhecer as emoções no outro. A empatia só é possível quando eu já conheço isso em mim. Que eu vou ter a condição e a capacidade de me colocar no lugar do outro. De entender as expectativas e as perspectivas desse outro. Seja esse outro do meu tamanho, maior que eu ou muito menor que eu. Porque as crianças pequenas também têm as suas emoções básicas, todas lá, funcionandinho. A habilidade interpessoal. Se eu já tenho a condição de me colocar no outro, eu já posso escolher como é que eu vou estabelecer relações. As relações que você tem estabelecido ultimamente são por nós ou por laços? Porque a questão não é que a gente não vai estabelecer relações, a gente vai. Só que algumas são confortáveis, gostosas, saudáveis. Outras são doloridas, amargas, né?
Então, a escolha, na medida em que eu sei como eu funciono, eu vou lidando com isso. E vou escolhendo transformar os meus nós em laços. Porque se tem que conviver, certo? Né? Então, vamos deixar isso confortável. Na habilidade interpessoal, a comunicação, a forma como eu comunico, vai fazer muita diferença. A forma como eu escuto, porque aí entra o diálogo. E diálogo é um fala, o outro escuta. Quando o outro para, o outro fala e o outro escuta. Que é uma coisa que a gente está aprendendo a fazer. Porque normalmente tem alguém falando e a gente está fazendo o quê? A maquininha está funcionando a 1000 para ver o que a gente vai dizer. Ou qual é a história que a gente vai contar. Né? A gente não escuta. E como nós estamos cada vez mais com menos tempo, porque a gente tem que responder todas as mensagens aqui, né? A minha neta adora um controle remoto, ela pensa que é celular. A gente não tem mais tempo para escutar, para sentar e vem cá, me conta, como foi? O que foi que aconteceu mesmo? Como que você se sentiu quando o amiguinho puxou teu cabelo? Ou quando você puxou o cabelo do amiguinho? Porque a gente lida com essas coisas lá em casa, não lida? Só que se a gente não parar, olho no olho, para ouvir, para sentir, para ver, para tocar, nós vamos começar a viver uma relação de ganha e perde, de perde e perde. E a ideia, quanto mais a gente se habilita, é que a gente começa a ter jogos na vida de ganha e ganha. Não importa a idade, não importa o tamanho, não importa absolutamente nada. A evolução vai ser tranquila para todos nós quando todos ganharem. Quando a gente começar a viver dentro do paradigma da colaboração, da cooperação e não da competição. Você conhece pais que competem com filhos? Ou mãe que compete com filhas? E nos mais diversos quesitos. Quem ganha um jogo desse? Ninguém. É um jogo que vai gerar nó. E que mais tarde vai dar trabalho para virar laço. Então, ensinar os nossos filhos a administrar as emoções passa pela nossa prática em fazer isso. A gente se dispor a fazer isso. Conteúdo, material, história, filme, livro. Gente, tudo à disposição e de forma gratuita. A gente precisa se tornar cada vez mais apto para se relacionar. Para entrar e sair de seja qual for a situação, íntegro. E se me fez mal, se eu tomo consciência que aquilo não é bacana para mim, eu possa ter a firmeza sobre os meus pilares de optar, de querer ou não querer. Agora, pessoas, a gente não tem como querer ou não querer, né? Elas fazem parte da nossa vida. E tudo isso leva ao quê? À construção da autoestima. Pais com autoestima elevada têm maior capacidade de reconhecer as potencialidades e capacidade dos seus filhos. Fortalecidos têm condições de lidar com as críticas, tolerar as frustrações e conseguem ver erros e falhas como oportunidades de aprendizado e superação juntos. A gente não acerta todas. Né? Como diz a Mafalda, a gente já entrou, o filme já tinha começado. E tudo é novo. Aquele filho é o filho pela primeira vez daquele jeito, naquele momento, naquela história. Agora, se a gente consegue levar uma conversa bacana junto, até de às vezes dizer, olha, eu não sei o que fazer, eu gostaria que você me desse alguma ideia, né? Porque criança também pensa, sente. E aí nós vamos ver os impactos da comunicação. Esses números, eles foram números levantados em trabalhos com empresas, mas eu acho que serve perfeitamente para o nosso objetivo aqui de olhar como é que anda a nossa comunicação. Impacto da comunicação. As palavras
o que se diz tem 7% de impacto numa comunicação. A qualidade vocal, o como se fala, a tonalidade, a pontuação, a velocidade, o volume, a musicalidade, o sorriso na voz, porque tem gente que tem sorriso na voz, não tem? Né? Isso tem um impacto de 38%. Todo o restante tem a ver com a comunicação não verbal, do que acompanha tudo isso. A postura, o movimento que a gente faz diante de uma situação, que às vezes a gente nem se dá em conta, mas a gente faz um movimento ameaçador para um serzinho que está lá para baixo do nosso joelho. A gente não se dá em conta disso. E isso representa 55% do impacto de uma comunicação. Você está gostando? Estou adorando. Né? Quantas vezes a gente já fez isso? Somos uma tessitura de voz. E se faz necessário aumentar o volume e a quantidade de palavras que elevam o ser humano. Haroldo Dutra faz essa afirmação. Na hora que a criança comete um deslize, a gente tem discursos de horas inteiras prontinhos, não tem? E quando ela acerta? Ou quando ela faz uma coisa bacana? Você é do tempo em que teu pai dizia, você não fez mais que a tua obrigação? Esse discurso não serve mais, né? Nem só para criança, ele não serve mais para ninguém. Nós precisamos elevar a luz para diminuir a escuridão. Isso aqui foi, essa monte de palavras, é só para me lembrar de contar mais uma coisa. Humberto Maturana é um biólogo chileno que ele estuda e fala muito sobre as emoções, sobre o afeto. E ele tem uma teoria que ele chama a teoria dos fios de ouro, que ele diz que toda vez que a gente faz um vínculo com uma coisa bacana, com uma flor, com o pôr do sol, com outro ser humano, com um animal, com um céu, com um sol, com uma estrela, com uma árvore, que é um vínculo positivo, que emana um algo bom, ele chama esse algo de fios de ouro. E ele diz que quanto mais a gente faz isso pela vida, a gente vai construindo uma grande teia, uma grande rede de fios de ouro, que quando a gente está numa situação de dificuldade, de aflição, a gente não cai, porque a gente vai cair mais sobre essa teia de fios de ouro, que a gente mesmo construiu. E esses fios de ouro têm o dom de nos fortalecer para que a gente se levante, né, supere, resolva e siga em frente. Então nós precisamos construir isso, com essa consciência, né? Porque todos nós temos esses momentos contemplativos do que é belo, do que é maravilhoso na vida. Se a gente faz isso com consciência de que eu estou lançando e construindo, né, a minha grande teia, que é para que eu caia sobre ela quando eu tropeçar, veja, a imagem que é linda, não é? Ou é só eu que acho? É disso que ele fala. Então essa teia vai nos dar um continente, um sentimento de pertencimento, de estar conectado com o bem-estar físico e psicológico que a gente mesmo construiu. Porque nós precisamos ser os motivadores de nós mesmos. Quanto maiores os níveis de emoção positiva, mais satisfação com a vida. Isso não significa que não vai ter problema, que não vai ter tempestade. Significa que a gente vai estar mais habilitado para resolver o que precisa ser resolvido. E ele ainda nos socorre com essa afirmação, que a emoção nunca é virtual. Ela é real para aquele que vê, para aquele que vive aquilo. Não basta dizer, não é nada disso. Você está exagerando. Alguém já disse isso para você?
Você está exagerando. Para quem sente, o real é aquilo ali. Não tem pequeno nem grande, é o que está sentindo. Então, uma emoção não se nega, se reconhece. E ao se reconhecer, a gente tem condições de administrar. Em homenagem ao Alfredo, eu trouxe o Kelvin e as suas variantes, né, de caras emocionais. São fotos que ele fez e está lá o papai e a mamãe dizendo, né, que tem algumas caras ali que eles não gostariam de lembrar. Mas nós somos assim, essa diversidade. Que ora estamos extremamente afetivos, alegres, raivosos, com tristeza e com medo, e isso tudo circula em nós. Agora, quanto mais consciência a gente tem disso, melhor para nós mesmos. Eu tenho 15 minutos só, é isso? 15 minutos. Pode ser 20 também. Dá licença, gente. Também eu escolhi colocar como primeira emoção básica em nós a alegria. Há algumas afirmações que parecem assim muito óbvias, né? Por exemplo, a alegria expande o ego e contagia. Não é possível ficar sem rir perto de alguém que está dando gargalhadas, não é verdade? Deixa eu me lembrar onde é que eu... eu fui numa colação de grau sexta-feira. E atrás de mim tinha um garotinho que devia ter uns 2 anos e meio, 3 anos no colo da mãe. Cada vez que o mestre de cerimônia parava a fala dele, ele dava uma gargalhada atrás. Gente, que virou assim... todos nós que estávamos no entorno ali, a gente ficava esperando o homem parar e todo mundo virava esperando a gargalhada dele. A gente estava dando um reforço extremamente positivo, dizendo isso, faça isso mesmo, que está quase mais divertido do que lá na frente. Né? E assim, todos nós ficamos esperando a gargalhada dele para rir na sequência. E isso foram quase 2 horas. Então, é repetitivo, é básico, mas é isso mesmo. Ela é salutar, é de desfrutar a vida com prazer, compartilhar com amigos, parentes e entes queridos. Ter alegria por nossas vitórias, feitos e realizações elevam a nossa autoestima. Às vezes a gente faz um festerê negativo com uma coisa triste que acontece. E às vezes acontece uma alegria na nossa vida, a gente nem partilha. Nós estamos ficando muito sisudos. A gente precisa rir mais, achar mais graça, ter mais leveza das coisas. E a alegria é uma emoção básica. Se a gente não estimular, ela fica lá no cantinho do medo. Então, sendo a alegria uma emoção contagiante, automaticamente há uma tendência a aproximar-se, a tocar, a trocar abraço, estimula a ficar junto com o outro. Não é verdade? Tem uma pessoa na sua vida que é muito legal de estar com ela? Tem? A resposta é sim, se tiver, e não, se não tiver. De novo. Vocês entenderam? Sim e não. Tem uma pessoa na sua vida que é alegre e motivadora? Eba, que bom. Né? Esteja mais com ela e fala para ela isso, que ela te faz bem. Né? Facetas da alegria. Né? A faceta de uma pessoa alegre, contente, confiante, feliz, satisfeito, animado. Tem gente que acorda com uma pessoa assim e o que a pessoa fala para ela? O que é que você viu no dia? Quando vai com tudo isso? Né? Então, olha, embriagado, espirituoso, numa boa. Tem aquelas pessoas que parece que a vida é nanaice mesmo, né? A gente precisa aprender ao invés de criticar. Uma pesquisa sobre colesterol que fala sobre isso. Lá num laboratório de uma grande universidade americana, né, estavam fazendo pesquisa para ver alimentos ricos em colesterol. E escolheram os coelhinhos lá, então tinha lá um cativeiro com um monte de coelhinho aqui, outro monte ali, mas o alimento era o mesmo, só o tratador era diferente.
Passado X tempo lá, que previa a pesquisa, foram examinar os bichinhos e descobriram que um dos cativeiros, que os coelhos de um determinado cativeiro, tinham um índice de colesterol muito baixo, comparado ao outro que era altíssimo. Aí eles vieram, né, fazer todo um trabalho para ver o que aconteceu. Verificaram se a alimentação tinha sido colocada como foi orientada, tá, tudo era igual. A única diferença era o tratador. O tratador do grupo que teve colesterol baixo, antes de ele dar aquilo, porque ele tinha dó, porque ele sabia o que ele estava fazendo, ele afagava os coelhinhos, ele brincava com os coelhinhos, ele ficava ali um tempo, dedicando amor e cuidado aos animais. Essa foi a única variável diferente. Se funciona ou não, mas se você tem colesterol alto, que tal começar a brincar mais? Né? Ao invés de se preocupar tanto com o que dá colesterol agora, porque muda tanto, né? Com carne vermelha engordurada, quem sabe você rindo mais vai fazer mais efeito. Dá uma dó, né? Mesmo sabendo que é de pelúcia. Outra emoção básica, a tristeza, né? É uma emoção natural diante das perdas. E a gente ainda, mesmo como espírita, a gente diz que perdeu um parente, não é verdade? A gente perdeu um parente para o mundo espiritual, né? Porque ele voltou para casa. A gente às vezes nem se dá conta, né, dos hábitos de vocábulos que a gente usa. Gente, a gente não perde. Ou ela se muda de estado físico ou de cidade. Mas a tristeza nos acompanha diante desses afastamentos, ou mesmo de perdas financeiras, perda de trabalho, a gente perde coisa o tempo todo. Agora, como cada um lida com isso? E a tristeza, diferente da alegria, ela pede recolhimento. Né? Quando você está triste, você quer ir para a balada? Não, né? Quer ficar lá no quarto, de preferência escuro. Hoje a gente tem companhia, a gente tem o WhatsApp, né? Instagram. Né? Mesmo triste, a gente fica lá. Aí a gente lê tudo aquilo que deixa a tristeza mais triste ainda. Então é extremamente positivo a gente reconhecer que está triste, não negar a tristeza, não mascarar a tristeza. É preciso que se expresse por palavras, por gestos, que a gente se permita sim chorar, se recolher. As pesquisas dizem, os estudos, que até, por exemplo, no caso de um luto, né, de alguém que partiu para a pátria espiritual, 4 a 6 meses é um tempo bom. Depois disso, já precisa começar a prestar atenção, ver se não está ficando patológico essa tristeza. As facetas da tristeza. Estado triste, desesperado, desgostoso, depressivo, entediado, solitário, ferido, desolado. E deu, né? Essa companheira inseparável também, a ira, a raiva... Né? Ela pode aparecer em vários níveis. A gente vai ficando tão bom em algumas coisas que aí, olha como a gente é habilidoso com algumas emoções. No nível leve, é as contrariedades, os suaves ressentimentos. É aquele ressentimento que passa. Né? Assim, depois de amanhã, a gente já lembra só um pouquinho. Daí 15 dias não lembra mais. Quando o outro nível é de protesto interior, quando a gente fica extremamente ofendido, você nem imagina o que ela me fez. E aí a gente jura por Deus que perdoa, mas que não quer mais, nunca mais ver. Né? Tem um misto aí de muita tristeza e de muita raiva. Quando ela está no nível da rebelião pessoal, o que a gente faz? Me ofendeu? Leva de volta. A gente devolve. É aquela coisa que a gente escuta muito assim, né? Deus, não me dê força, porque se me der, o que a gente vai fazer com a força? Né?
Ainda chega no nível da fúria. Se perde do senso comum e o que a gente diz depois? Perdi a cabeça, nem sei o que fiz. Nem me lembro, né? Parece coisa de bêbado. As facetas da ira. Crítico, irado, histérico, invejoso, rabugento. Pessoas rabugentas são pessoas iradas. Elas conservam tanta ira que elas ficam remoendo. Decepcionado. Por que a decepção está na ira? Porque a decepção é um sentimento que a gente constrói sozinho. O outro faz uma coisa que você esperava que fosse diferente e você fica magoado. Entendeu? O outro não sabia de nada. Mas a nossa expectativa esperava que ele fizesse diferente. Ele não faz, eu me magoo. E quem fica doente? Ele ou eu? Nada inteligente essa atitude, certo? Tem o irado reivindicativo. Ai, protesto, levanta a bandeira contra tudo, uma sede de justiça, né? E que normalmente não dá muita coisa. Indignado, chateado e vai por aí. E o ódio, eu tenho uma professora que diz que ódio é raiva em conserva. Você sabe o que é conserva? Aquilo que a gente pega assim, põe no vidrinho, fecha bem e deixa curtindo? Né? Ódio é isso. Só que nós temos fragilidades, nós trazemos o nosso corpo com alguns pontos frágeis, debilitados, porque a gente não foi santinho todas as outras, né, viagens encarnatórias nossas. E aí, quando a gente começa a fazer conservas aqui dentro, isso pode se somatizar e se tornar doenças. E algumas pesquisas dizem que pode se tornar em câncer. Né? Que o câncer é a doença do ressentimento. Ressente, sente de novo, sente de novo. Aconteceu uma vez, mas a tua memória é tão boa que não te deixa esquecer de jeito nenhum. Então, todo dia, na hora marcada, a gente lembra, para não esquecer. Né? A gente coloca mais um pouquinho de ácido na conserva, para ela ficar ali, ó, no ponto. E fica. Medo. O medo é natural. É só para a gente se defender. Né? É uma forma da gente respeitar os limites, respeitar as regras. Você atravessa a rua sem olhar para os lados? Sim? Não. Só quando está no celular, né? Ou com a cabeça, como a gente diz, nas nuvens. Todos nós já atravessamos uma rua uma vez sem prestar atenção. Né? Haja trabalho para anjo da guarda. Para que a gente chegue do outro lado com o corpo carnal ainda, né? Mas ele tem para nos garantir a sobrevivência. Só que no processo evolutivo a gente foi desenvolvendo algumas coisas, por exemplo, a gente tem medo por carência. E isso começa lá na infância. Quando a gente não foi bem cuidado, quando a gente não foi bem tocado, quando a gente não foi querido. E aí a gente cresce com carência, se sentindo incapaz, não merecedor. E aí a gente tem medo de se expor, né? Pensa em se jogar na sacada quando não consegue salvar o pendrive, essas coisas assim, né? Mas à medida em que eu tomo conhecimento disso, que eu vou sabendo que essas coisas habitam em mim, eu vou tomando providências para melhorar. Porque não sei se você sabe, a gente está aqui para melhorar, para evoluir. Olha como é rápido um processo de... Acelera o coração, aumenta a pressão arterial, produz contração muscular em mais ou menos 1 segundo. E a gente paralisa de medo. Então, conhecer sobre isso, perceber como é que isso funciona em você é fundamental. As reações diante do medo. Ou a gente sai correndo, né, para fugir do perigo, ou a gente paralisa,
Ou a gente se defende, ou em situações emergenciais, em coisas extremamente diferentes, a gente não sabe o que faz. Né? Vai depender do acontecimento, do momento, etc, etc, etc. Porque a gente tem mania de dizer, né? Ah, se fosse comigo... só que não é comigo, né? É com outro e a gente não passou por aquilo. Então, é imprevisível a reação que a gente vai ter diante do medo. Tem essas facetas todas: ansiedade é medo, raiva é medo, ciúme é medo, insegurança é medo, intranquilidade é medo, timidez é medo, e por aí vai. E na questão, quando começa a ser considerado patológico, é quando a gente vai ter as fobias, né? Medo de barata, por exemplo. Uma pessoa do meu tamanho, com 1,60 m, tem medo de um bicho que mede 4 centímetros. Para a mente é ilógico, mas para a emoção não tem nada de ilógico. Eu consigo escrever um livro sobre isso, do porquê é que eu tenho medo de barata. E voa aquela criatura ainda, né? Pior ainda, né? Ela voa. E o pânico é quando a gente entra num processo de paralisação mesmo, que o medo é tão intenso de não dar conta que paralisa. E não sei se você sabe, mas a única coisa eficaz numa crise de pânico é respiração. Porque a respiração nos traz para o aqui e agora, nos conecta com o presente. E aí a gente sai, né, do imaginário e vem para o presente. Se serve para uma crise de pânico, vai servir para os outros momentos também. Porque o pânico é o extremo do medo. Então, em outras situações, respira. Põe os pés no chão, alinha a coluna e respira. E para fechar, vamos falar de amor, né? Que é a quinta emoção básica. Já estamos habilitados de amor. Joana fala muito sobre isso, né? De que amor se aprende. E se aprende praticando, estudando, refletindo, observando, reiniciando, fazendo, né? Amando. Não tem outro jeito de praticar amor se não for praticando. É possível porque, enquanto seres humanos, nós já temos todas as condições para amar. Já evoluímos a esse ponto. Ele é necessário. Lembra, criança que não tem amor vai crescer com dificuldades, aquelas que sobreviverem. E é imbatível porque a prática do mesmo tende a se ampliar e nos aproximar de Deus. O amor nos torna solidário. O amor nos torna compassivo. O amor nos torna humanos. E quando eu me torno humano, eu reconheço em você a sua humanidade. E te respeito e te reverencio exatamente do jeito que você é. Sem nenhuma outra condição. Por isso que a gente fala de amor incondicional. Eu não coloco condição nenhuma para amar. Estamos a caminho. Facetas do amor: apaixonado, solidário, malicioso, deslumbrado, vidrado, saudoso, encabulado. Não sei o que esse indiferente está fazendo aí. Ele não é para estar aí. Curioso, enternecido. A máxima, né, que nos acompanha, está resumida ali, mas amar ao próximo como a nós mesmos. Nós estamos sendo convidados a isso há mais de 2000 anos. E Fenelon, no Evangelho segundo o Espiritismo, afirma que todas as virtudes são filhas do amor. Se queremos ser virtuosos, só tem um único caminho: praticar o amor em todas as suas possibilidades. Como mãe, como pai, como filho, como amigo, como parceiro, como parceira. Eu gosto disso. O amor é a tecnologia mais sofisticada de todos os universos. Sem amor não é possível reinventar e nem reencantar nenhum mundo, nenhum lar. Esta é a utopia humana. Estamos aqui para fazê-lo florescer na nossa capacidade de ser,
amoroso, de ser compassivo. Utopia, né, é só algo que ainda não foi realizado, mas nós estamos realizando. Então, amar é uma utopia realizável. Já estamos construindo isso há muito tempo. Então, né, procure me amar quando eu menos merecer, porque é quando eu mais preciso. Amar quando tudo vai bem, é só colocar coraçãozinho e curtir. Mas quando não vai, é aí que é o grande desafio. É o grande desafio do momento. Nos reconectarmos com essa coisa de amar. Eles são lindos, né? E para que tudo isso aconteça, é preciso que a gente mobilize em nós a coragem. A coragem movida pela vontade de fazer, pela vontade de estar melhor, pela vontade de fazer diferente. Porque se a gente quer um mundo melhor, qual é o mundo que precisa melhorar primeiro? É esse aqui, que é totalmente de responsabilidade minha. A coragem é um avanço espiritual, sendo a saída gradativa do medo para sentimentos mais substanciais do espírito que evolui. Essa afirmação é de Jason Camargo no livro Educação dos Sentimentos. E a gente precisa acreditar nisso, né? Acreditar que é possível. Porque todas as pessoas que não sabiam que era impossível, foram lá e fizeram diferença. Como nós estamos fazendo todo dia, como você deve ter inúmeras conquistas para contar. Muitas cicatrizes de ontem se tornaram a força e sabedoria de hoje. Nossas maiores histórias são contadas através das cicatrizes da alma. Enquanto conhecedores dessa doutrina que nos fala das múltiplas vidas, nós sabemos disso. Uma dificuldade, uma cicatriz, só está aqui para ser curada. Para que a gente possa seguir a nossa viagem mais seguro. E é muito importante, quando a gente faz essas reflexões, a gente não entrar em processo de crítica de nós mesmos. Porque aquilo que fez de você quem você é hoje, é exatamente tudo o que você viveu. Então é muito importante a gente reverenciar e agradecer a nossa história. Porque você é o que é hoje. Com a capacidade e com o potencial desenvolvido de hoje, a partir de tudo que foi vivido, experimentado, sentido, ouvido, escutado e tocado. Então é daqui para frente. A gente usa o que a gente tem como base e se lança. Olha que lindo. Ostra feliz não faz pérola. É o atrito que faz a pérola nascer. E é o que queremos ser, não é? Grandes joias. Lembrando sempre que nós somos filhos de Deus e, consequentemente, divinos, né? Então, são as notas morais que nos farão aptos ou não para seguir adiante na escola das vidas sucessivas. Os valores da alma não estão nos bolsos. A mais importante instituição de ensino é o lar e suas relações. Então, mamãe, papai, tenham calma. E como canta o Skank, quando eu estiver triste, simplesmente me abrace. Quando eu estiver louco, subitamente se afaste. E quando eu estiver fogo, suavemente se encaixe. Obrigada por enquanto, gente, e que eu possa ter contribuído aí. Obrigada. Muito obrigado, Elaine. Fantástico, né? Que bom se nós conseguíssemos ter essa aula pelo menos uma vez por mês, né? Para a gente evoluir no nosso sentimento.